Caros espectadores, bem-vindos a mais um episódio de Jogos das Nações. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre geopolítica internacional. Nicolás Maduro, preso nos Estados Unidos, enfrentando prisão perpétua, está em posição onde delação premiada pode ser única saída para reduzir sentença. E se ex-ditador venezuelano decidir cooperar com promotoria americana, revelações podem atingir diretamente presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Maduro tem conhecimento detalhado sobre financiamento ilegal de campanhas políticas de esquerda em América Latina, incluindo possíveis repasses milionários para Partido dos Trabalhadores. É informação que, se confirmada e comprovada com documentos, poderia devastar não apenas a reputação de Lula, mas suas chances de reeleição em 2026, e que representa ameaça existencial para o governo brasileiro nos próximos meses. Relação entre Lula e regime chavista remonta a governo de Hugo Chávez no início dos anos 2000. Lula, em seus dois primeiros mandatos, entre 2003 e 2010, cultivou parceria estratégica com Chávez, baseada em ideologia de esquerda, anti-americanismo compartilhado e visão de integração latino-americana. Brasil, sob Lula, apoiou Venezuela em fóruns internacionais, facilitou empréstimos bilionários através de BNDES para projetos venezuelanos, muitos dos quais nunca foram completados, e manteve silêncio sobre abusos de direitos humanos cometidos por regime chavista. Era a aliança que críticos chamavam de eixo bolivariano e que defensores viam como solidariedade progressista. Quando Maduro assumiu o poder após morte de Chávez em 2013, Lula estava fora da presidência, mas manteve relações próximas. Visitou Caracas múltiplas vezes. Fez declarações públicas apoiando Maduro contra o que chamava de golpismo de oposição. E continuou defendendo o regime venezuelano, mesmo quando repressão intensificou e crise humanitária aprofundou. Essa postura rendeu críticas pesadas de opositores no Brasil que acusavam Lula de ser conivente com ditadura. Mas Lula sempre negou que houvesse ditadura na Venezuela, caracterizando a situação como disputa política legítima. Agora, com Maduro preso nos Estados Unidos e enfrentando prisão perpétua, cálculo mudou completamente. Advogados de Maduro estão explorando possibilidade de acordo de delação, onde ele forneceria informações detalhadas sobre corrupção e operações ilegais em troca de sentença reduzida. E uma das áreas de maior interesse para a promotoria americana é rede de financiamento político que regime venezuelano mantinha em toda a América Latina. Maduro tem conhecimento direto de como bilhões de dólares de petróleo e narcotráfico foram usados para influenciar eleições e comprar apoio político em múltiplos países. E Lula está no topo da lista de políticos que receberiam atenção em possível delação. Alegações específicas que Maduro poderia fazer sobre Lula incluem repasses ilegais durante campanhas presidenciais de 2002, 2006, e especialmente 2022, quando Lula retornou ao poder após anos fora. Regime venezuelano teria canalizado dezenas de milhões de dólares através de empresas de fachada intermediários e até malas de dinheiro transportadas por correios diplomáticos. Dinheiro teria sido usado para financiar campanhas publicitárias, pagar cabos eleitorais e cobrir custos operacionais que não apareciam em prestações de contas oficiais. É tipo de financiamento ilegal que, se comprovado, violaria múltiplas leis eleitorais brasileiras e que poderia resultar em cassação de mandato e inelegibilidade. Além de financiamento de campanhas, Maduro poderia revelar detalhes sobre propinas pagas a políticos brasileiros em troca de apoio político e contratos para empresas venezuelanas. Durante anos, regime chavista contratou empreiteiras brasileiras para projetos de infraestrutura na Venezuela, muitos superfaturados. E investigações anteriores já sugeriram que parte desses contratos
envolvia esquemas de corrupção, onde percentuais eram devolvidos como propinas. Maduro tem documentos e registros financeiros que poderiam conectar diretamente políticos do PT, incluindo potencialmente Lula, a esses esquemas. É revelação que reabriria feridas de escândalos de corrupção que já mancharam o partido no passado. Promotoria americana tem interesse particular em desmantelar redes de corrupção política internacional ligadas a narcotráfico. Casos anteriores mostraram que cartéis e regimes autoritários frequentemente usam financiamento de campanhas para comprar proteção política e influenciar políticas em países vizinhos. Se Maduro fornecer evidências sólidas de que regime venezuelano operava esquema sistemático de corrupção envolvendo líderes de múltiplos países, será um dos maiores casos de corrupção transnacional já expostos. E cooperação de Maduro seria considerada extremamente valiosa, potencialmente resultando em redução significativa de sentença. Timing de possível delação é particularmente prejudicial para Lula. Brasil realizará eleições presidenciais em outubro de 2026 e Lula esperava concorrer à reeleição com vantagem de incumbência e base sólida de apoio entre setores mais pobres da população. Mas revelações sobre possíveis conexões com Maduro e regime chavista chegariam em momento onde Lula já enfrenta queda de popularidade devido a problemas econômicos e escândalos de corrupção envolvendo aliados. Adicionar suspeitas de financiamento ilegal de ditadura estrangeira à mistura pode ser golpe fatal para a campanha de reeleição. É cenário de pesadelo para estrategistas do PT. Se Maduro decidir cooperar e fazer revelações detalhadas sobre Lula, impacto no Brasil seria enorme. Não apenas afetaria chances eleitorais de Lula, mas poderia desencadear investigações criminais no Brasil. Ministério Público Federal teria que investigar alegações. Justiça Eleitoral teria que avaliar se houve violações de leis eleitorais. E dependendo de gravidade e credibilidade de evidências apresentadas por Maduro, até impeachment poderia entrar em discussão. É cenário que transformaria a política brasileira em caos absoluto nos próximos meses, antes de eleições. Credibilidade de Maduro como testemunha é obviamente questionável. É ditador acusado de liderar operação de narcotráfico massiva por mais de 2 décadas. Mentiu repetidamente para povo venezuelano e comunidade internacional. E teria motivação óbvia para fabricar ou exagerar acusações contra outros, em troca de tratamento mais favorável de promotoria americana. Defesa de Lula certamente atacaria a credibilidade de Maduro, argumentando que nada do que ele diz pode ser confiado. É estratégia que tem algum mérito, mas que pode não ser suficiente se Maduro vier acompanhado de documentos e evidências corroborativas. Documentos são chave para determinar se possível delação de Maduro teria impacto real. Se Maduro apenas fizer alegações verbais, sem provas, será a palavra dele contra a de Lula, e maioria provavelmente acreditará em Lula, ou pelo menos dará benefício da dúvida. Mas, se Maduro tiver registros bancários, contratos assinados, gravações de conversas ou outros documentos que comprovem transferências de dinheiro ou acordos políticos, história muda completamente. E dado que Maduro controlava o aparato estatal inteiro de Venezuela por mais de década, é perfeitamente possível que tenha guardado documentos comprometedores como seguro para uso em situação exatamente como esta. Além de impacto no Brasil, revelações de Maduro sobre financiamento político em América Latina poderiam afetar múltiplos outros países. E há suspeitas de longa data de que regime venezuelano usou petróleo e dinheiro para influenciar eleições nesses países também. Se Maduro revelar extensão completa de operações de influência política de regime venezuelano, será terremoto político em toda a região, e que poderia desestabilizar governos de esquerda em múltiplos países simultaneamente. O que fica absolutamente claro é que possível delação de Nicolás Maduro envolvendo Lula e PT
representa ameaça séria para a campanha de reeleição do presidente brasileiro. Se Maduro decidir cooperar com promotoria americana e revelar detalhes de financiamento político ilegal em América Latina, Lula estará no centro de escândalo internacional que pode destruir suas chances eleitorais em 2026. Brasil está à beira de possível convulsão política que pode redefinir paisagem eleitoral. E tudo depende de o que ex-ditador venezuelano, preso em cela no Brooklyn, decide revelar em busca de redução de própria sentença. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, aperte o botão agora e ative sininho porque vamos acompanhar desdobramentos dessa situação política que pode mudar resultado de eleições brasileiras. Deixe seu comentário sobre impacto potencial de delação de Maduro. Obrigado por acompanharem este episódio de Jogos das Nações.